Graça e paz, irmãos, bom dia. Deus é bom, sempre. Queria poder partilhar aqui a partir do profeta Daniel. Profeta Daniel. Nós conhecemos e sabemos que os homens têm pecados e são pecadores, mas quando você olha para a vida de Daniel e alguns poucos homens na Bíblia, você vê uma vida ilibada, né? Você não vê nenhuma repreensão, embora ele se colocou em pedido de perdão por toda a nação, falando dos seus pecados, pecados dos seus pais. A gente sabe que o homem é pecador, mas na história de Daniel você consegue acompanhar uma história impecável de alguém que, por estar perto de Deus, né, consegue evitar os escândalos, né? Os escândalos, né, vêm de distanciamento de Deus. Daniel capítulo 11, versículo 32, queria ler um versículo que Daniel declarou em profecia e que cobre também hoje, nossos dias, faz um caminho para nós também. Porque profecia, irmãos, é criar um caminho no meio do mar ou uma estrada por cima dele. Profecia é arrancar a montanha que está te impedindo de chegar em algum lugar. Andar profeticamente é sair da realidade que você está vendo e andar por cima das nuvens, né, que estão te impedindo de ver o sol. Profecia, a Bíblia fala assim que o povo que não está debaixo de profecia perece. Então, a profecia, ela é uma bússola, né? Ela dá para nós um cenário, ela abre uma janela para a gente caminhar de maneira profética. E esse texto de Daniel 11 diz assim, 11:32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proeza. Quero me atentar mais para essa parte B, mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proeza. Então tem duas promessas aqui. Um povo que a partir do conhecimento de Deus vai ficar forte. Eu quero crer que você está se tornando forte dia após dia. Cada pão do céu que você coloca para o seu interior, né, expulsa algo de você. Não tem como duas coisas acomodar o mesmo espaço, né? Então você come da palavra e a palavra expulsa aquilo que não compete, aquilo que não está ali, e você vai se tornando forte. Quando a gente não queria comer alguma comida, nossas mães nos ensinavam, não, come para ficar forte. E é igualzinho, come da palavra para você ficar forte. Você não come uma vez e fica forte para sempre. Você precisa comer da palavra, do pão diário, né? Que é o que a gente está colocando na mesa logo pela manhã. Não pelos acessos, irmãos, que muda a minha vida, né? Se alguém viu ou não viu. Agora, na vida de alguém que come com sabedoria, que tem necessidade, que sente fome, né? Tem pessoas que estão morrendo de inanição e não sentem fome, isso é uma doença. Ela fica desnutrida e ela não consegue comer e mesmo tendo a comida diante dela, ela não come. Então, o povo que conhece a Deus, e a palavra-chave aqui que eu quero trabalhar com os irmãos é conhecimento de Deus. Você conhece a Deus ou você só amontoou um monte de informação sobre eles? Porque eu tenho um monte de informação sobre o Cristiano Ronaldo. Eu tenho um monte de informação sobre alguém conhecido. Mas conhecer é uma palavra para o coito. Conhecimento é uma intimidade do relacionamento íntimo de um homem com uma mulher. Quando Deus está falando, o povo que conhece a Deus, ele está levando essa palavra para um nível de intimidade absurda. Alguém que fecha a porta do seu quarto. Por isso que ele fala, cita o quarto.
Conhecer a Deus é fechar a porta do seu quarto em intimidade, onde, no momento de intimidade, no lugar de intimidade do casal, todo mundo está nu, não importa se está nu, se está vestido, e ali rola aquele momento de intimidade que pertence só àquelas duas pessoas. É isso que Deus está falando, o povo que conhece a Deus. Então se você quer ser forte, se tornar forte, sem conhecimento de Deus não vai acontecer. Se você quer fazer proeza, todo mundo quer pôr a mão em uma pessoa morta e ressuscitar. Todo mundo quer ver sinais. E alguém pode até falar, onde estão os seus sinais? Já não há profeta? Mas o povo que conhece a Deus. O povo que conhece a Deus não vive pecando, irmãos. O povo que tem intimidade com Deus não fica piscando para outro relacionamento na rua. O povo que conhece a Deus não fica dividindo sua atenção com a serpente falando. O povo que conhece a Deus sabe quando a serpente está emboscando. O povo que conhece a Deus distingue a voz de Deus e a voz do diabo, ainda que ele esteja usando uma serpente, que a Bíblia vai falar que era um dos animais mais lindos, do jardim. Então, ele não vai por vista, ele não contempla por aquilo que ele está vendo, ele contempla por aquilo que ele conhece. Ele contempla pela sua capacidade, não pela sua capacidade de enxergar, mas pela sua capacidade de ver, porque ver é mais alto e mais profundo do que enxergar. Enxergar é a capacidade biológica, é a capacidade dos seus olhos, mas ver, meu irmão, é a capacidade do coração. Só vê quem tem intimidade com Deus. Conhecimento de Deus é a busca incessante hoje na nossa comunidade ou em qualquer lugar. Quer vencer na vida, quer vencer no ministério, quer vencer como pai, quer vencer como filho, quer vencer como cidadão, quer vencer como funcionário. Viva do conhecimento de Deus. Porque do conhecimento de Deus, não importa se você está na cadeia, se você está no Egito, em todo lugar Deus vai promover o nome dele por intermédio daqueles que conhecem a Deus. E os que conhecem a Deus não temem o perigo, porque como diz o apóstolo Paulo, se eu estou aqui, eu faço alguma coisa, eu vou embora, aleluia, maravilhoso. Mas sinto-me obrigado a ficar aqui por mais tempo nesse corpo para ajudar os meus irmãos. Então, é sentimento de missão, sentido de missão que a gente precisa ter. Conhecimento de Deus torna você forte e te dá habilidades, capacidades de fazer proezas. E aí, tira a mente do poder, e coloca a mente na autoridade. Fazer proeza é você se tornar uma pessoa tão confiável ao ponto das pessoas poderem imitar absolutamente tudo que você está fazendo. E poder falar como o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E aí a gente vai parar com aquela história que olha para Jesus e vamos falar igual os discípulos subindo na Porta Formosa. Olha para nós. Pode olhar para nós, porque olhando para nós, vocês estão contemplando o próprio Cristo. Porque nós estamos refletindo a sua imagem. Aí sim, refletindo a sua imagem. Senso de dependência, senso de necessidade, sentido real de quem precisa ser salvo e que necessita de Salvador. Nunca se divorcie disso. Em Isaías 40, 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas agora, quem espera no Senhor? Por que esperar no Senhor? Como eu consigo esperar no Senhor? Todos querem renovação de forças. Mas ninguém consegue esperar no Senhor, nem por um minuto. Às vezes nós nos vemos, acelerando até o micro-ondas, se a gente puder. Que eu não estou aguentando mais. Por quê? Essa sociedade está acelerando a gente demais.
Mas pensa aí, os que esperam no Senhor renovarão suas... Quer ter força renovada? Espera no Senhor. Mas eu cheguei à conclusão, né, de quem consegue esperar no Senhor, né? Por que esperar? Só espera no Senhor quem confia. A confiança está intimamente ligada na esperança. Há uma intimidade entre essas duas palavras. Os que esperam, confia, e quem confia, espera. Os que esperam no Senhor renovam. Agora, quem confia e espera, verá Deus renovando as suas forças no meio da sua tempestade. Quem confia e espera, verá um céu, uma janela se abrindo diante das nuvens que estão tentando te inibir, te constranger, que não está deixando você ver o sol. Isso tudo vem de intimidade, conhecimento de Deus. As nossas forças, eu estou por um fio, Senhor. Talvez você está vendo esse vídeo agora, talvez você está aqui, irmãos, na nossa devoção pela manhã, e está falando dentro de você, eu estou por um fio, né? Não, você só não está se alimentando. O pão está na mesa, mas você está desprezando, porque o povo que conhece a Deus, o povo que conhece a Deus, irmãos, se tornará forte. Agora, por que se tornará? É um processo. Deus está trabalhando nessa obra ainda. Deus está trabalhando na sua vida ainda e se tornando forte. Ele está trabalhando os músculos, a sua fé. O povo que conhece a Deus se tornará. Então, renovar as forças vem de você esperar confiadamente no Senhor, sem ameaçinhas, né? Sem biquinho. Senhor, e Abacuque dá uma ameaçadinha em Deus, né? Se você ler o livro de Abacuque, só são 3 capítulos, mas você começa lendo, né? Ele vai questionando e questionando, aí no fim, no último capítulo ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que as ovelhas do pasto não dê cria, as vacas nos currais, eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, ele chegou à conclusão que a alegria dele independia da circunstância. E que ele deveria pousar sua confiança e esperança não num Deus que faz, porque Deus faz e pode fazer. Mas o que eu vou fazer com o Deus que eu tenho? Porque o povo fará proeza. E aí você está diante do Mar Vermelho, chorando, Senhor, e agora os egípcios vêm atrás de mim, e o Senhor olha para você e fala: mas o que você tem na mão? Por que você não usa o que eu já te dei? Irmãos, muitas vezes nós estamos chorando por aquilo que Deus já nos deu, tá? Muitas vezes nós estamos orando, chorando, esperneando e até fazendo jejum por aquilo que Deus já nos deu. Mas só que o nível, né, de desconfiança e de desconexão do íntimo Deus que a gente tem é tão grande que a gente fica sem fé e sem confiança. Então nós olhamos para o mar, não conseguimos ver o cajado na nossa mão, mas o povo que conhece a Deus fará proeza. Renovarão suas forças, subirão com asas como águia, dando para nós aquele animal que é capaz de subir acima das suas tempestades. E eu quero declarar que você vai viver acima das suas tempestades. Nebulou, tá com a nebulosidade aqui, eu não consigo enxergar nada. Atravessa as tempestades. Vamos esperar essa nebulosidade passar. Porque esse lugar acima da tempestade, irmão, não é outro lugar senão está debaixo das asas do Senhor, né? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, guardado, protegido. Então o seu coração está em paz, enquanto o mundo está em guerra. E aí você respira aliviado. E aí aborrece até quem te vê. Que fala: como você consegue dormir? Eu consigo dormir porque eu tenho paz. E não é a paz comum, é a paz que excede todo entendimento. É a paz que Cristo prometeu, que guardaria o meu coração nele. E eu estou guardado nele. E eu não vou sair desse lugar. E ainda que você tenha que correr, você não vai se cansar. E ainda que você tenha que caminhar, você não vai se fadigar.
Deixa eu falar aqui para você, irmãos, a vida nem sempre é correr, tá? Foi o que Deus falou comigo quando eu li esse texto hoje pela manhã. Meu filho, nem sempre é correr. Vocês discernem como se tudo tivesse que correr. E eu estou falando, há momentos que vocês têm que caminhar. Principalmente para não matar o boi miúdo. Jacó, né, ele foi, quando ele se encontrou com Esaú, quando ele estava voltando de Labão, e ele, depois da batalha ali com o anjo, né, Esaú vem ter com ele, abraça, os dois choram, se perdoam. Esaú, mais uma vez, mostra que nunca foi a primogenitura que ele queria o dinheiro. Porque quando Jacó dá o presente para ele, ele falou, não, mano, irmão, eu tenho muito, tá tudo bem, eu tenho muito, tô rico. Ou seja, o meu problema é ficar pobre. Mas Jacó não, meu problema é não ter uma posteridade para mim, para os meus filhos, não fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Então ele, não, presente é para você. Ele falou, olha, eu tomo conta dessa área aqui toda, ele era um miliciano, né? Trabalhava como um miliciano, saqueando e tal, fazendo guarda das pessoas, recebendo dinheiro por isso. Esaú se tornou isso. Não, tem aqui esses 400 homens, esse território aqui, eu posso proteger você. Mano, vão com a gente. Ele falou, não, mano, eu vou no pasto do boi miúdo. Eu vou para não matar os filhotes. Então tem um momento na nossa vida, irmãos, que a gente tem que caminhar, né? E parar de correr. Porque correr você está matando pessoas. Às vezes tem gente morrendo porque você está correndo. E nem todo mundo, né? Já andou quando você está com pressa, um adulto com pressa, segurando na mão de uma criança. A criança está quase com os pezinhos assim, ó. E o adulto segurando pela mão, né? Para nós é só andar rápido, mas para a criança, meu Deus, que correria louca é essa? E arrastando a criança, porque eu estou atrasado, né? Irmão, se você vai correr, pega a criança no colo, tá? Porque suas pernas sempre vão alcançar mais que as crianças. E isso eu entendi nessa manhã, de que, Carlos, você pode correr e deve correr quando for lhe proposto correr, mas nem sempre é para você correr, às vezes é caminhar, e diante de uma ou da outra, você não vai se cansar, nem vai se fadigar. Às vezes é uma fadiga caminhar, irmãos, vendo tanto, vou falar, eu vejo tanto, e eu tenho que voltar e Deus não deixa eu correr. Vamos caminhar, Carlos? Porque esse povo não vai entender nessa velocidade. Aí você vai caminhando, aí de vez em quando dá uma apressadinha, meu Deus do céu, para não matar o boi miúdo, para não matar as pessoas, para não deixar as pessoas para trás. Eu quero declarar que você vai correr sem se cansar. Eu quero profetizar que você vai caminhar sem se fadigar. Se você hoje pousar a sua confiança no Senhor que você espera. Se você hoje colocar toda a sua confiança, não no trabalho que você tem, não na saúde que você tem, não na propriedade que você tem, ou qualquer coisa que você tenha alcançado, porque essas coisas são passageiras. Isso muda muito rápido, irmão. Nós estamos vivendo um tempo em que você pode acordar, dormir com dinheiro no banco e acordar sem nada. Não se engane. Você pode dormir achando que tem e acordar sem nada. Que segurança o mundo oferece. E eu vou mais além, você pode deitar, dormir e não acordar. Pense nisso, a vida é um sopro, irmãos, é um sopro. E se a gente deixa isso passar, sem fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, nós vamos chegar no céu, apresentar as mãos para um Deus vazia. E aí ele fala, mostra as suas mãos. Quando eu pegava alguma coisa que não era minha, mãe, o que você tem na sua mão? Nada não, então mostra. Aí botava na outra mão e mostrava essa, né? A outra, aí botava a mão na costa, pegava e colocava as duas agora, meu filho. Aí vinha um carrinzinho na mão, carrinzinho do vizinho. Meu Deus. E aí, bolo, né? Abre a mão, meu filho. Aqui, ó, o que acontece com a mão de ladrão? Plau, plau, plau. Rapaz, é bom, hein? Nunca mais essa mãozinha quis passar a mão em nada.
Aleluia. Os que esperam, isso quer dizer, confiar vem de conhecimento. Se você sabe quem é o seu Deus, por que você está desesperado? Se você sabe que o seu Deus fará proeza, então por que você não está confiando? Se você sabe quem é o seu Deus, por que o mar está te afetando? Se você sabe quem é o seu Deus, por que você está olhando para as montanhas e sem reação? Este versículo não fala apenas de ataque externo, fala do mal que tenta roubar sua fé, sua visão e sua identidade. Não é só um ataque externo, é um mal que tenta afetar você por dentro. Ele tenta afetar, primeiro, irmãos, ele tenta roubar a sua fé. Depois ele afeta a sua visão e finalmente rouba a sua identidade. E aí a gente fica sem absolutamente nada, né? A fé, ela alimenta a visão e o propósito até a promessa. Quantos querem viver as promessas de Deus aqui para a sua vida? Então, a fé vai alimentar a sua capacidade de ver, não de enxergar. Isso aí você vai no oculista, ali está com um problema na capacidade de enxergar. Mas para você ter visão de Deus, você precisa ir em Deus. E mergulhar em Deus. E Ele revelar quem você é. Porque o único que pode falar quem você é de verdade é Ele. Ele vai pegar e vai te mostrar dentro dele mesmo. Foi isso que eu desenhei para você, meu filho. Fé é como um combustível. Por isso que em Hebreus 11:6 fala que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproximar de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, é impossível Deus se agradar de quem não exercita a sua fé. Então, a fé é como você ter uma Ferrari na sua garagem e não ter combustível para andar nela. É como se tivesse uma promessa gigantesca e que vai causar admiração em todo mundo, mas nunca sair da garagem. Nunca sair da garagem da sua casa com aquele grande carro, com aquela grande promessa. Por quê? Porque não tem fé. Não tendo fé, você nunca coloca, as suas promessas na estrada. E talvez está vivendo uma vida frustrada, porque sabe, dentro de você, o seu interior, a sua alma grita todo dia falando, era para nós estarmos vivendo mais. É como se você está brincando na água, mas na água rasa, mas a sua idade é para estar nas águas profundas. Isso acaba com a gente, porque a gente sabe que a gente está atrasado no propósito, no próprio processo de Deus. E cuidado com o medo. Você já sentiu que o medo é uma sombra invisível que te segue sufocando seus sonhos e paralisando seus passos? Às vezes as pessoas estão tendo sonhos sufocados, passos paralisados, porque de alguma maneira uma sombra invisível está aterrorizando. Quer ver? Acorda de madrugada e a assombração no corredor, que te esperando. Vem, Quem tem medo de escuro, É essa sombra que fica te esperando, É falta de conhecimento de Deus. É isso. Às vezes o diabo ele lança dardos inflamados. Eu vou explicar isso aqui para você. O diabo ele vai tentar de todas as formas. Você não precisa estar mal, mas ele sugere. Você que tem que, igual Jesus, interpelar a investida do diabo. Vamos imaginar, uma vez eu estava trabalhando num prédio alto, eu botei assim, rapaz, que prédio alto. O diabo soprou no meu ouvido, se joga daí. Eu falei, se joga você, miserável. Porque saúde espiritual é isso. É isso. Você distingue a voz do diabo e fala assim, tá pra lá. Mas quando a pessoa está sem conhecimento de Deus, sem intimidade, sem fé, sem visão, sem propósito, ela começa a aceitar a sugestão do diabo. Você não vai conseguir, esse filho não vai vir, esse trabalho você não vai alcançar.
Você vai perder seu casamento. Ele começa a forçar a barra. E a pessoa vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Mas não, o povo que conhece a Deus será forte e fará proeza. Aleluia. Aleluia. Agora, fará forte significa que todo dia você tem que exercitar essa sua fé, tá? Senão ela vai secar. Medo é o maior inimigo do propósito. Ele não destrói seus dons, ele apenas mantém enterrado. E a tentativa do diabo é manter enterrado aquilo que Deus te deu para multiplicar, para administrar, para gerar mais, né? Sai desse medo, sai desse medo. Que medo é esse? Um medo de quem não. Quem às vezes tem informação de Deus, mas não conhece a Deus. Gente, vou falar mais uma vez. Ser informado sobre uma coisa é uma coisa totalmente diferente. Nós aprendemos aqui na nossa conferência de missão social nesse fim de semana que o povo está muito informado, mas nunca houve uma geração tão burra. Porque sabe de tudo, mas nunca são profundo em nada. E todo conhecimento é a partir de pesquisa, mas mergulhar. Não ver o resultado da pesquisa, a pessoa mesmo pesquisar e chegar ao seu conhecimento. Por que que o professor de matemática não aceita a resposta que você dá comprada? Porque aquilo não quer dizer que você é inteligente, aquilo só quer dizer que você aprendeu, né, colar em outro canto. Então eu quero a resposta dissertada, né? Você tem que escrever a resposta, o seu cálculo. Eu chegava só com a resposta final e falava, não, o cálculo, Carlos, cadê o cálculo? Essa frase aqui é doída, Alessandro. Mas como você chegou aí, meu filho? Aí é a hora que você... Como? Olha. Como você chegou? E em 2 Coríntios 5,7 diz, porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Por favor, irmãos, ouça isso da parte do Espírito nessa manhã. Nós andamos por fé e não por vista. Sua vida não é aquilo que você está vendo. Existe algo para além desses olhos cansados e fadigados. Existe uma Jerusalém que do alto vai descer. Existe uma cidade preparada. Existe anjos e existe também demônios. Mas os anjos estão ao nosso redor, guardando, irmãos. Eu gosto daquele texto, né, que fala que quando o profeta foi escovar lá o dente, botou a cara na porta, viu o exército da Síria. E desesperou, correu para dentro e avisou para o profeta. E o profeta orou por ele, falou, abra os olhos dele para que ele possa ver. Que mais numerosos são os que estão com a gente do que os que estão com eles. Cara, ele nem precisou ver o que estava lá fora. Ele simplesmente sabia que Deus tinha dado ordem aos anjos a respeito dele. E aí, quando ele olhou, ele viu carros de fogo, o exército do céu, em volta do exército do inimigo. E um clarão cegou aquelas pessoas, o exército do inimigo. E a intenção de matar todo mundo era o que vinha na mente, mas um homem de discernimento, um homem profético, ele discerne como agir, né, em um momento. Ele mandou para o rei, falou, faz uma mesa, faz um banquete, vamos alimentar essa gente. E aí alimentou aquele exército e liberou aqueles soldados. Depois de orar para sua visão voltar, o exército vai embora. E a Bíblia fala que nunca mais aquele exército lutou contra Israel. Então, é na paz que a guerra acaba. Às vezes a gente quer manter a guerra, né? Vamos matar, vamos trucidar. Aí o espírito da vingança, o espírito vingador continua. Mas não, irmãos, nunca mais, por discernimento, aquela nação fez paz eterna, né, com Israel. Nós precisamos entender. Então, diante do Mar Vermelho,
ando por fé e não por vista. Diante de um gigante, ando por fé e não por vista. Diante de um exército, ando por fé e não por vista. Eu quero enxergar além daquilo que estou vendo. Diante da montanha, eu ando por fé e não por vista. Quando Jesus disse, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar essa montanha sair da sua frente. E eu quero falar para você, qual é a montanha hoje que está na sua frente, impedindo de você enxergar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vamos arrancar essa incredulidade. Que montanha é essa? Incredulidade. Nessa manhã eu quero orar com você sobre isso. Quero pedir para que a gente possa enxergar, não somente enxergar, mas ver através dos olhos daquele que conhece a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante do Mar Vermelho, mas nós queremos reconhecer que o Senhor tem nos dado um cajado. Nós estamos diante de Golias, mas nós queremos reconhecer que Deus é poderoso para fazer e operar e fazer com que esse gigante caia por terra. Senhor, nós estamos diante de um exército, nós queremos ver os anjos ordenados em nosso resgate, em nosso favor. Senhor, nós estamos diante, Senhor, de montanhas, problemas, circunstâncias, situações, adversidade, mas nós queremos, Senhor, mandar essas montanhas sair do nosso caminho para que a gente possa caminhar até a sua vontade. Nós não vamos ver o Senhor como um fantasma. É isso. Nós não vamos ver o Senhor como fantasma. Nós vamos aumentar a nossa fé para reconhecer o Senhor caminhando sobre as águas, vindo na nossa direção. Então nós vamos sair do nosso barco, do nosso conformismo, do nosso conforto. Vamos caminhar em direção à sua vontade. E vamos viver sem uma fé, Senhor, sadia. Eu oro nessa manhã para que os meus irmãos sejam cheios do Espírito, cheios do poder, cheios da graça e que eles possam, Senhor, como diz o texto aqui, ter conhecimento de Deus. O povo que conhece